Oi, professor, boa noite. Eu vou iniciar logo aqui pelo código. O projeto estava caindo uma caixa, mas espero que no final rode. Eu vou explicar aqui sobre os códigos. Aí eu fiz a divisão como o senhor sempre explica, né? Aí eu dividi em ligar as esteiras, aí eu criei as esteiras principais, que vão trazer todos os tipos de seleção, que são a seleção das cores, das caixas PM e G e os pallets. Aí as cores que eu detectei, que o senhor falou que poderia, é, eu detectei a com 147, que são aquelas lisas. Aí aqui é o código sobre o desligamento e o acionamento do botão de emergência da fábrica, sobre a emissão das peças no emissor, tanto para as peças coloridas quanto as caixas e o pallet. Aqui é só sobre o sensor de visão que vai emitir as peças coloridas, né? E aí eu fiz o timer para que ele selecione. Aqui o seletor das caixas. Como a caixa P e a M são do mesmo tamanho, eu não coloquei mais um código. Eu tive muita dificuldade nesse, apesar de ser simples, eu não coloquei mais um no M, um P, porque como o M é igual ao P, foi criada a balança, né? E aí a balança tem um sensor de tempo, para não ficar naquele pico que ficava que o senhor até explicou, desculpa, na aula. O reset para que volte tudo, né? Para selecionar o pallet e a caixa grande, quando é que vai para o pallet e quando é que vai para a caixa grande, para o tamanho. E aqui a caixa média, né? A média que é igual a pequena da balança. Eu vou explicar rapidinho aqui, eu vou retornar. Se eu ligar a esteira principal, eu vou setar todas as minhas esteiras e elas vão permanecer ativas até que eu mande o reset. Aí aqui embaixo, se eu acionar o botão de reset ou de emergência, ela vai parar tudo e vai fazer com que as esteiras desliguem. O next stop que fala lá embaixo de reset de esteiras, que é esse daqui, ela vai fazer com que, caso dê algum problema na fábrica, seja mais fácil de que eu retorne todo o processo do início, para que não danifique tanto as bobinas, né? E aí vai facilitar que a gente consiga detectar o código. Aí volta para o padrão desligando. Sobre a parte da emissão, professor, sobre a parte da emissão, a gente fazendo a solicitação da emissão, ela vai ser emitida de duas formas. A primeira, quando for acionado o botão de ligar, ou quando ou, ou a peça com as cores, ou as caixas e o pallet passar pelo sensor que fica embaixo ou no final da esteira. Teve duas que eu coloquei no começo. No final da esteira, aí faz com que deixe de mandar sinal e aí emite uma nova peça, né? Aí sobre as peças coloridas, foi pelo sensor de visão que o senhor solicitou. Aí eu coloquei aquela esteira que ela tanto vai para frente como vai para o lado, quanto volta. Aí, se for detectado cor, aí ela aciona por um segundo, aí emite de novo uma nova. Aí, como eu falei, eu detectei as cores 1, 4 e 7, que são aquelas caixas com cores lisas, né? Sobre a seleção das caixas, como eu expliquei,
a caixa P e a M tenham o mesmo tamanho dos três sensores, o sensor de baixo, ele vai detectar, o sensor de baixo, ele vai detectar as caixas P's. Aí, na primeira esteira, se detectar a caixa P, é como se eu pediu, eles estão normalmente fechados. Aí, se detectar a caixa P, já tem aquela esteira já cai direto para a rampa, a pequena. Aí, se for a M ou a P, continua nas esteiras principais. Aí, se for pallet, vai para o lado direito. E se for a P, perdão, se for a M ou a G, vai para o lado esquerdo. Aí, pelo peso da balança, que eu detectei, tem o quantitativo, mas eu coloquei de 7,8 a 8 e de 8 a 9 para ir para detectar qual é a caixa média e qual a caixa grande. Aqui é o reset que eu já havia explicado. A parametrização das caixas P e M, perdão, dos pallets e da caixa G. E aqui as caixas as caixas que têm o mesmo tamanho e aí elas acionam os dois sensores de baixo, que são as caixas M e a caixa M e a caixa G, né? E aí elas vão pro sensor da balança, que para que não fique naquele pisca-pisca, como foi detectado na aula, coloquei 1,5 segundos para que ela pare, consiga pesar e detectar qual é a mais pesada e a menos pesada, para ir para um lado ou outro. Aí ela aciona a bobina da esteira da balança para direcionar se a esteira vai rotacionar para a direita ou para a esquerda. Aí ela é mais pesada se ela ficar de 9,9 a 10,1 e menos se de 7,9 a 8,1. Aí sendo acionada a esteira S, aqui, perdão, ela sendo acionada no timer da esteira F, porque a gente, para parar, para aquela, a gente fez a utilização do pisca, né? É, aí a gente utilizou o T-on e T-off. E aqui, professor, é referente à última aula, né, que vai fazer a conversão de tudo que, para que a gente consiga entender uma, um valor de 0 a 27.648 e eu coloquei como real de 0 a 20. E aí o display contador, que vai contar as caixas PMG, PMG pallet e quantos itens passaram pelo sensor, que foi tudo que o senhor solicitou na atividade. Acionando, apresenta no espelho, aí começa a contagem, vai de 0. Para que zere, a gente aciona lá em cima, da mesma forma que foi o reset, utilizando o botão de emergência e utilizando o botão de emergência ou o botão de desliga. Aí eu vou pro Factory, tomara que dê certo. Tá ok. É só explicar rapidinho aqui. O emissor, a visão, o sensor de visão que vai detectar a cor, passando a cor 147, ele aciona, aí aqui nesse outro sensor, ou eu aciono novamente, ou depois que passa daqui, ele emite um outro. E aqui são os três sensores, normalmente fechados, que você solicitou, com os espelhos. A caixa pequena vai acionar só o primeiro, a caixa M e a G, o 1 e o 2, e o pallet a 3. Passou da primeira, aciona essa esteira do braço, cai nessa primeira rampa aqui, que vai emitir uma nova depois que passar pelo sensor. Acionou o 2 e o 3, essa esteira não é
acionada, continua, e aí, como foi o 2 e o 3, essa outra esteira, ela é direcionada para a esquerda, subindo. Aí aqui é a esteira da balança, que ela vai parar para fazer a pesagem e detectar se é mais pesado ou se é menos pesado. E se for o pallet, e se for o pallet, quando detectar os sensores aqui, essa esteira ela não vai subir, ela vai descer, né, no ponto de vista aqui. E essa outra continua vindo direcional e cai aqui passando pelo sensor. Ai, meu Deus do céu. Perdão. Passou pelo sensor, emitiu outra, foi